ao 13º vídeo da nossa aula 2. No 12º vídeo paramos justamente falando dessa proposição. Seja G um grupo gerado pelo elemento A, um grupo cíclico, e A elevado a R igual a A elevado a S para algum par de inteiros distintos R e S. Então existe um menor inteiro, H maior do que zero, tal que o A elevado a H igual a E. E A elevado a M vai ser diferente de E para qualquer M que estiver entre 0 e H. Nesse caso, a ordem de G é H e G igual ao gerado por A vai ser simplesmente esses elementos. É A ao quadrado até A elevado a H menos 1. Vamos a uma demonstração. Suponha que R é maior do que S. Então, você tem que A elevado a R vezes A elevado a R menos 1 vai dar a identidade, vai dar o elemento neutro do grupo. Bem, mas isso daqui pode ser escrito, já que eu estou considerando A elevado a R igual a A elevado a S, como A elevado a R vezes A elevado a S a menos 1. Ora, mas isso é A elevado a R vezes A elevado a menos S. E isso é A elevado a R menos S. Assim a gente acabou de provar que existe um H, tal que o A elevado a esse H é igual a E. Ou seja, basta tomar o H com a condição de que o H é igual ao R menos S, já que estou considerando R maior do que S e R menos S é maior do que zero, onde o A elevado a R vai ser igual ao A elevado a S. Isso prova o primeiro item. O segundo item. Suponha que exista um inteiro M entre 0 e H, e tal que A elevado a M seja igual a E. Ou seja, a gente está negando o que a gente quer demonstrar. Então, existem inteiros R e S, tais que R menos S vai ser igual a M, que é um número maior do que zero. Claro, dado um inteiro M maior do que zero, sempre é possível encontrar outros dois inteiros, tais que a diferença seja igual a M. Basta pegar esse maior que esse, de tal forma que essa diferença dê M. Logo, A elevado a R menos S, que é igual a A elevado a R vezes A elevado a menos S, vai ser igual ao A elevado a M, que vai ser igual ao E. Ora, mas aí a gente acabou de ver que A elevado a R vezes A elevado a menos S é igual ao elemento neutro do grupo. Então a gente multiplica por A elevado a S desse lado aqui, e aqui também do lado direito do E, e aí você tem aqui A elevado a R, e quando você multiplicar A elevado a S vezes E, você tem A elevado a S. Ou seja, você tem que A elevado a R vai ser igual a A elevado a S. Isso contradiz a minimalidade de H, porque aí a gente está encontrando um inteiro menor do que H, que cumpre todas as condições de existência do H. Portanto, na verdade, esse M não existe, porque chegamos a uma contradição. Precisamos mostrar ainda, porque a gente também afirmou que, nesse caso, a ordem de G é H, ou seja, a quantidade de elementos é H, e o gerado por A, que é o G, vai ter só esses elementos. Então vamos a isso. Precisamos mostrar que na sequência A elevado a 0 igual a E, A elevado a 1 igual a A ao quadrado até A elevado a H menos 1, não há elementos repetidos, ou seja, só tem exatamente H elementos. De fato, se existisse elementos repetidos, ou seja, existissem expoentes I e J entre 0 e H, tal que A elevado a I fosse igual a A elevado a J, então o A elevado a I menos J, ou seja, multiplicando por A menos J dos dois lados dessa igualdade, seria igual a E, e essa diferença daqui seria menor do que o H, e isso contradiz o item 2 que a gente acabou de demonstrar. Bem, além disso, aqui a gente mostrou que não há repetidos. A gente precisa, além disso, mostrar que não há outras potências de A além das que estão nessa sequência. De fato, suponhamos que exista uma sequência x igual a elevado a m entre os gerados por A. Então, pelo algoritmo de Euclides, aprendido lá na teoria dos números, é sempre possível pegar dois outros inteiros, Q e R, quociente e o resto, tais que a gente consiga escrever essa divisão. M igual a H vezes Q, ou seja, dividendo igual a divisor vezes o quociente,
mais o resto, que é o R, onde o resto tem que ser maior ou igual do que 0 ou menor do que o H, já que o H é um número positivo. Logo, a gente consegue elevar a esses dois expoentes aqui. A elevado a H vai ser igual a elevado a HQ mais R. Ora, mas isso dá para escrever como produto dessas duas potências, e aqui dá para escrever como potência de potência, e a gente chega aqui, isso é a elevado a H elevado a Q vezes A elevado a R. Ora, mas A elevado a H é o elemento neutro, então você tem E elevado a R, e vezes A elevado a R. Ora, E elevado a Q vezes A elevado a R. Só que E elevado a Q é E, então isso tudo resulta em apenas A elevado a R. Com o R, assim, menor do que o H. Novamente, você teria que o A elevado a M tem que estar entre esses, né? Essa potência A elevado a M ser igual a elevado a R com o R nessa sequência aqui de inteiros, obriga que o A elevado a M esteja entre esses. Portanto, a gente acabou de mostrar que não há nenhuma potência de A que não esteja entre essas. Então, concluímos assim que G é gerado por A só tem esses elementos, logo a ordem, ou seja, a quantidade de elementos de G é igual a H, e a gente concluiu o que a gente queria demonstrar. Bem, vamos a uma observação. A partir dessa proposição, a gente conclui que todo grupo cíclico finito tem essa forma de se escrever, ou seja, você tem um gerador, e esse gerador vai, por meio de suas potências, determinar todos os elementos de G. Qualquer grupo cíclico finito se escreve dessa maneira. Bem, observação. Dado um grupo G e um elemento A pertencendo a G, se existe um inteiro H maior ou igual do que 0, tal que o gerado por A tem essa forma contida em G, então esse gerado por A é um subgrupo cíclico de ordem H. Assim podemos estabelecer a seguinte definição. Dado um elemento A em um grupo G, chamamos de ordem do elemento A. O nosso livro-texto também chama de período do elemento A, eu prefiro chamar de ordem, assim como a quantidade de elementos, apesar de talvez causar alguma confusão por usar a mesma palavra, ordem do elemento ou ordem do grupo, mas acredito que não seja problema. Eu não gosto de usar a palavra período, mas o nosso livro-texto também usa a palavra período. Então chamamos ordem do elemento A ao menor inteiro positivo H, tal que A elevado a H igual a E. Caso esse número não exista, dizemos que a ordem de A é 0. Bem, vamos a um exemplo. A ordem do elemento neutro E em um grupo G é 1, porque E elevado a 1 já dá o próprio E, o elemento neutro de G. A ordem do elemento menos 1 no grupo multiplicativo 1 menos 1 contido em Z, veja primeiro que de fato isso aqui é um grupo, porque o 1 é o elemento neutro, 1 vezes 1 dá 1, 1 vezes menos 1 dá o próprio menos 1, e você vê que menos 1 vezes menos 1 vai dar 1, portanto é fechado, tá certo? Tem um elemento neutro e claro, qualquer operação feita com 3 elementos, obrigatoriamente vai repetir um desses, o produto dos inteiros vai ser associativo, né? E todo elemento tem o seu inverso, porque o 1, o inverso dele é o próprio 1, e o menos 1, o inverso dele é o próprio menos 1. Bem, a ordem de menos 1 é 2, porque se você pega menos 1 elevado a 1, dá o próprio menos 1. E quando você pega menos 1 ao quadrado, você tem 1. Ou seja, 2 é o menor inteiro positivo, tal que quando eu elevo o menos 1, eu tenho o elemento neutro do grupo. A ordem do elemento menos i no grupo multiplicativo 1i menos 1 menos i, contido nos complexos, é 4. Por quê? Porque quando a gente pega menos i e eleva a 1, dá o próprio menos i. Não dá a identidade que é o 1. Menos i elevado ao quadrado dá o menos 1. Menos i elevado à terceira dá o menos i. Só o menos i à quarta é que vai dar 1. Portanto, a ordem do menos i nesse grupo é 4. A ordem do elemento 4 barra no grupo aditivo Z6 é 3. Por quê? Bem, lembre-se que a gente tem que olhar os múltiplos do 4 barra, né? Então, 1 vezes 4 barra dá o próprio 4 barras. 2 vezes 4 barras
vai dar 2 barras, né? Porque estamos em 16. 2 vezes 4 dá 8, e na divisão de 8 por 6 o resto é 2. E 3 vezes 4 dá 12, 12 dividido por 6 o resto é 0, portanto 3 vezes 4 barra é 0 barra. Então no momento em que você multiplica por 3, é que você consegue o elemento neutro do grupo aditivo Z6. Portanto, a ordem do elemento 4 barras no grupo aditivo Z6 é 3. Bem, mais um exemplo. Todas as raízes da unidade, aquelas que nós vimos no exemplo anterior, tal de n escrito dessa maneira, diferente de 1, claro, né? Desde que eu não pense aqui no 1, tem ordem n no grupo multiplicativo C estrela. Ou seja, se você elevar esse número a n, você vai ter exatamente 1. Tal de n elevado a n vai ser exatamente o número 1, porque você vai ficar com 2nπ aqui e vai ficar com 2nπ aqui por causa da fórmula de Moivre para as potências. Bem, aí vai ficar com cosseno de 2π mais i seno de 2π, e isso é 1. Ainda no grupo multiplicativo C estrela, o elemento 2i tem ordem 0. Por quê? Porque para qualquer n natural positivo que eu elevar o 2i, eu nunca vou chegar a encontrar 1, que é o elemento neutro do grupo C estrela, do grupo multiplicativo C estrela. Então, para todo n que eu elevar o 2i, sendo n positivo, eu nunca vou encontrar o 1, portanto, a gente definiu que nesse caso a ordem desse elemento é 0. A ordem de qualquer elemento não nulo do grupo aditivo Z é 0. Porque qualquer múltiplo de um elemento não nulo, né, se eu multiplico m sendo um número positivo, vezes a, onde a é um número inteiro não nulo, isso não vai dar 0 nunca. Portanto, no grupo aditivo dos inteiros, a ordem de qualquer elemento não nulo vai ser sempre 0, porque eu nunca vou conseguir encontrar um múltiplo dele que dê 0. Um múltiplo por um número positivo. Bem, vamos deixar essa proposição então para o próximo vídeo.